negocios en Brasil para el mercado de oil and gas. Vamos a compartir nuevamente la presentación y cedemos el control. Dame un segundo. Camila, ¿quieres ver si la levantas tú directo? Si no, dame un segundo, porque no te la estoy pudiendo pasar, a pesar de que estás como moderador. Cuéntame si prefieres levantarla tú directamente desde tu computadora. Exacto. Listo. Creo que es mejor. Ahora sí. Ok. Bueno, ahora sí, entonces los dejamos. Camila e José. Ok. Bom, é um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a você, Daniela, pelo convite, ao José pelo convite, também a Câmara por organizar esse evento. Eu acho bastante importante. Espero que a gente possa contribuir bastante para as pessoas que estão assistindo. E também eu queria agradecer a PAI e dizer a ela que eu parabenizo por esse evento, que eu acho bastante interessante, importante para os investidores. Eles estarem promovendo esse evento é uma coisa muito interessante. Eu sei que vocês já fizeram em outros países, e espero que a gente realmente possa contribuir. E é um prazer estar aqui com o José, agradecer ao José também pelo convite, e, como eu disse a vocês, espero que a gente possa, de fato, contribuir para vocês. Fiquem sempre à vontade. Gracias, Camila. Bueno, reiterando todos los enormes agradecimientos de PAE, Cambra, Daniela, las organizaciones, que creo que digamos, estas iniciativas son las que realmente cuentan. El sector tiene un amplísimo potencial. La idea de la charla de hoy es, hasta discutimos bastante la semana pasada en Sao Paulo con Camila respecto de cómo abordarlo, sí, porque hay mucha información, muchísima, y tenemos exactamente una hora para poder ponerla arriba de la mesa. La idea entonces sería ir conversando con Camila respecto en un primer momento de este primer tema, y que tiene que ver con, digamos, bueno, el por qué invertir en Brasil y cómo es que está hoy el sector energético en general y en particular de cara a la transición energética. Entonces, vamos a intentar ir de lo general a lo más particular, para luego en la segunda parte de la conversación charlar un poco sobre, bueno, la compañía yendo a Brasil, exactamente qué debería cuidar, cuáles son las principales situaciones a considerar y demás. Camila va a dar su presentación en portugués, no obstante lo cual, si hubiere cualquier situación o cualquier, digamos, pregunta para efectuar y demás, yo la puedo coordinar con ella. Dicho esto, Camila, yo te propondría ir ya directamente a nuestra conversación, y tiene que ver, es la primera pregunta, que es casi obvia, ¿por qué un empresario argentino decide o debería decidir invertir en el Brasil? ¿Cuáles son los datos que tú nos podrías dar en relación a inversiones en el Brasil? ¿Dónde está Brasil parado en relación a las inversiones? Y luego, para avanzar un poco más en relación a las conformaciones que mucho va a interesar respecto a las matrices energéticas y eléctricas en el Brasil. ¿Vamos lá? Vamos. Então, José bom dia a todos novamente. Por que investir no Brasil? Né? É uma pergunta bem ampla, e eu gosto sempre de começar a responder essa pergunta contextualizando o Brasil no mundo. Então, o Brasil é a quarta maior democracia do mundo, é o quinto maior país em área, é a 12ª economia do mundo e é um grande mercado consumidor. Na América Latina, o Brasil tem um papel muito importante, ele também é o maior país consumidor e é a maior economia da América Latina. Isso é importante também porque coloca a América Latina, em todos os países, em bloco perante o mundo. Isso é importante. A outra questão que eu gostaria de trazer é que o Brasil também é uma economia dinâmica em expansão, tem uma abundância de recursos naturais, é uma indústria desenvolvida e de ponta, tem uma atividade econômica diversificada.
Esses elementos, no setor que a gente está discutindo, eles são muito importantes, porque, por exemplo, ter um país com grandes áreas permite, no setor elétrico, que você, ou no setor de energia, que você faça grandes gasodutos, que tenha transportes, rede de distribuição, rede de transmissão. Uma grande indústria é importante também porque suporta a indústria da energia, uma depende da outra. Também a abundância de recursos naturais, importante para um país, porque no setor de energia, quando você tem essa abundância de recursos naturais, não só a abundância, mas que a potencialidade deles gerarem energia é bastante importante. A atividade econômica diversificada e também um litoral de grande extensão. Esses são alguns elementos que colocam o Brasil numa posição muito privilegiada no mundo, perante o mundo, né, no setor de energia. Eu gostaria também de dizer que, além disso, o Brasil hoje vive uma abertura, que é o mercado do gás, que vai impulsionar muito a atividade aqui no Brasil. E a outra abertura que a gente está vivendo hoje, o mundo vive, mas o Brasil sai numa posição muito privilegiada, que é a transição energética, e nós vamos tratar disso aqui também. Então, eu acho que a gente tem alguns slides que eu gostaria de colocar para vocês, e que eu gosto de dizer, porque às vezes a gente pensa assim, olha, como é que o mundo vê o Brasil? Né? E isso é importante. E mais que isso, o que o mundo efetivamente está fazendo com o investimento direto? Ele está encaminhando esse investimento direto para o Brasil? Então, tá. Então, quando a gente vê esse slide aqui, mostra que o Brasil está na 10ª posição para receber investimento direto do mundo. Isso significa que o mundo está apostando no Brasil. E eu não tenho aqui a curva para vocês, mas esse gráfico, acho que desde 93, esse gráfico de receber investimento direto no Brasil está crescendo muito, vem crescendo exponencialmente. E vocês vejam aqui que ele tá depois Estados Unidos, China, França, Irlanda, Alemanha, Canadá e Suécia, que são países muito desenvolvidos. Então, a perspectiva para o Brasil é muito boa. Depois eu trouxe um outro gráfico aqui que traz o PIB. Se você puser por aí, tá aí já. Então, esse daqui também é bastante interessante. O Brasil está na 12ª posição e acho que no ano 2021, o PIB do Brasil foi 1,6 trilhões de dólares. É a 12ª posição, mas quando a gente analisa todos esses países, a potencialidade do Brasil crescer em termos de produto interno bruto e desenvolvimento é muito grande. Então, aqui a gente tem dois números que são bastante impactantes, e isso não é só no setor de energia. Então, agora eu queria mostrar para vocês um pouco, quando eu falei que a nossa atividade é diversificada, isso é bastante importante para o setor. Vejam aqui como que está, eu sempre me impressiono com serviços, né, que corresponde a 43,4% do nosso PIB, e a indústria ficou com 23,9%. Então, a agropecuária é importante, os serviços financeiros são importantes. Uma característica do Brasil é que eu sempre faço, ele funciona quase como um pistão, né? E isso é muito importante para o setor de energia como um todo. Uma hora uma área vai bem, uma hora outra atividade vai bem, e esse pistão ele vai se mexendo e vai permitindo também que a economia continue se desenvolvendo, um apoiando no outro. Então, não é um país que se sustenta só numa única base, numa única atividade econômica. Isso é importante para o setor da indústria de energia. Seguindo aqui, eu trouxe para vocês como que o PIB industrial ele está nessa pizza que a gente chama, né? Então, se vocês forem ver, os dos verdes, que são a parte de eletricidade, serviços de extração de petróleo e gás natural. Nesses serviços aqui, que são os serviços derivados de petróleo, o que acontece dá 20,4 mais ou menos do PIB industrial. Então, as oportunidades aqui são muito importantes. Por quê? Dizer a vocês, estar no Brasil, o Brasil é um porto muito certo para a indústria de energia.
Estar no Brasil é bastante importante. Eu vou mostrar para vocês os investimentos, como eles andaram no Brasil a partir da abertura do Brasil, que foi na década de 90. Isso já é um ponto bom. E neste momento de transição energética, de abertura de mercado de gás, há uma potencialidade muito grande para negócios e, enfim, e não só para a indústria da energia. A gente trata da indústria da energia, mas ela carrega todos os fornecedores, todos os prestadores de serviço para essa indústria. E há espaço para os grandes, para os médios e para os pequenos. Então, é uma oportunidade que eu vejo muito grande. E eu queria depois tratar com vocês em mais detalhes aqui. Agora eu vou passar a palavra aí para o José. Acho que ele está no mundo. José, no te Ah, escuchamos. sim. Perdón. Ahora sí, perfecto. Perdón. Entonces, como se dice, como dicen en Brasil, pegando el gancho de lo que está comentando Camila, y yendo un poco más en profundidad, exactamente eso, lo que nos está diciendo conversamos y decididamente es importante contextualizar cómo son las matrices energéticas y eléctricas en Brasil. Nuevamente, cuando hablamos de electricidad, es energía, pero también se conecta inevitablemente con cualquiera de las otras, de las fuentes básicas de creación de energía. Camila. Sim, a gente tratou um pouco uma abertura maior. Eu acho que agora, para a gente entrar dentro do setor de energia, a gente tem que passar pelas nossas matrizes. Então, voltando, acho que a primeira, essa daí, sim. Aqui é o seguinte, eu trouxe para vocês a matriz que a gente chama de energética. Essa matriz, ela traz o conjunto de fontes que são utilizadas para suprir a demanda de energia. E aqui eu trouxe o Brasil e o mundo. Por que essa matriz é importante? Essa matriz demonstra como que está sendo utilizada todas as fontes para suprir a demanda do mundo. Então, o que significa? Aqui ela está separada por renovável e não renovável. As energias, as fontes não renováveis são aquelas fontes que têm um estoque no mundo. Então, é petróleo, gás natural e carvão. Acabou essa fonte? Não tem mais essa fonte. Ela é esgotada, ela tem um estoque, ela termina, é finita. As fontes que são renováveis são fontes inesgotáveis e elas são produzidas pela natureza. Elas sempre vêm. É o vento, os recursos são os ventos, por exemplo, é o sol. Então, por que a gente separa em fontes não renováveis e renováveis? A gente separa porque quando a gente vê as fontes renováveis e não renováveis, a gente vê aquelas que têm um estoque e aquelas que não têm esse estoque. Além disso, as fontes não renováveis, elas emitem muito gás de efeito estufa. E hoje é um tema muito discutido isso no mundo inteiro. A transição é a mudança das fontes não renováveis para renováveis. Então, quando a gente vê aqui o Brasil e o mundo, olha como o Brasil está numa posição privilegiada em relação ao mundo. O que seria esses 85% aqui quando a gente fala das não renováveis no mundo? Então, nós vamos ver aqui nesse quadro, praticamente, se você olhar, você tem o carvão, o petróleo e o gás natural, você veja na matriz mundial, que corresponde a quase 85%, que seriam as fontes que são não renováveis. No Brasil, a gente sai de largada bem, porque a gente sai, olha, as nossas fontes são bem melhores em comparação à matriz que a gente chama de energética. Mas eu queria trazer para vocês a matriz que a gente chama de elétrica, é a segunda matriz. Essa matriz, tá ela aí, isso, são o conjunto de fontes utilizadas para geração de energia elétrica, comparando de novo o mundo e o Brasil. Olha a posição do Brasil com a nossa matriz. E o que significa esses 82% do mundo, do Brasil, como energia não renovável? Desculpa, como energia renovável. Você pegar aqui a pizza, mostra o seguinte, ó, é hidráulica,
biomassa, a eólica e solar. Esses dados aqui são de 2021. Eu peguei num site da EPE, empresa de pesquisa e energética, só que a comparação aqui não está muito clara, que é 2021, porque eles não têm ainda a comparação ano a ano. Mas aqui eu diria para vocês, isso é ano de 2021, mas certamente a solar e eólica em 2022 vai estar numa posição muito melhor do que está aqui. Então, isso já para a gente começar a falar de setor, de oportunidade, a gente precisa olhar esse quadro. Esse quadro nos dá uma visão bem panorâmica para a gente poder discutir as oportunidades que nós vamos ter. É isso. Con Camila, yendo también, oyendo ya para el sector de petróleo, ¿qué nos puedes comentar puntualmente del sector de petróleo hoy en Brasil? Se ha hablado mucho de la situación de Petrobras, la anterior administración tenía una visión, esta nueva administración tal vez otra visión, pero claramente, independientemente de las visiones políticas, Petrobras claramente es el referente absoluto y es el motor de la industria. ¿Qué nos puedes contar en términos generales en relación al petróleo, a la situación del petróleo en el Brasil? Eu gostaria de dar um passo atrás para mostrar para vocês a abertura que houve nesse mercado aqui do petróleo e gás. O que acontece é o seguinte, os governos vão e vêm. E quando a gente vê como é que foi esse histórico no Brasil, a gente vê como que foi esse crescimento, independentemente das mudanças que a gente teve, ou aliás, elas foram muito marcadas, mas é importante a gente ver como a economia segue até independentemente disso. Mas o que eu gostaria de contar para vocês é o seguinte, nós tivemos uma abertura muito grande na década de 90, que foi a abertura de toda a infraestrutura brasileira, tanto na área de petróleo, como de energia elétrica, como em outras áreas de telecomunicações. Foi um período muito importante no Brasil, até para a gente ter a experiência de como se dá uma abertura de mercado, e como aquela, dificilmente a gente vai ter uma de novo, certamente não terá. Mas o que aconteceu naquela ocasião? A gente tinha uma inflação muito grande, teve a estabilidade do real, que chegou em 94, e aí a gente teve a abertura toda do mercado, quando a gente tivemos que fazer várias alterações para isso. Uma delas foi uma emenda constitucional para permitir que empresas privadas prestassem serviços na área da indústria do petróleo. Tiramos a restrição a capital estrangeiro. Em 97 veio uma lei do petróleo que regulamentou, criou-se a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que regula, fiscaliza e contrata os serviços da área da indústria do petróleo. E com base nessa regulamentação, iniciaram-se as rodadas aqui no Brasil para concessões de petróleo e gás para exploração e produção. Então, nós tivemos várias rodadas, e em 2008, o Brasil descobriu as reservas de pré-sal. As reservas de pré-sal são reservatórios de petróleo que ficam a mais de 7 mil metros abaixo do nível do mar. Quando o Brasil descobriu isso, parou-se e foi se estudar o que fazer com isso, porque nós não tínhamos como extrair o petróleo de águas tão profundas. E aí o que aconteceu é que a gente teve um outro marco regulatório que trouxe os contratos de partilha e produção, além dos contratos de concessão e os contratos de cessão onerosa. E daí tivemos outras rodadas, que são os contratos de partilha e produção, os contratos de concessão. E aí eu chego aqui aonde eu trouxe esse gráfico para vocês. Eu estou falando de uma maneira bem genérica, né? Mas esse gráfico, esse quadro, eu gosto, porque vocês vejam aqui a importância da abertura de mercado quando veio a lei do petróleo, que é essa segunda faixa, como começa a crescer a produção de petróleo aqui no Brasil. E a gente está entrando numa faixa que é a abertura do mercado de gás, também aqui no Brasil. E aí a gente vê aqui as descobertas do pré-sal, como elas são importantes.
E se vocês forem ver o verde, olha a produção que o Brasil está tendo no pré-sal, o quanto isso também está sendo importante. Então, assim, às vezes a gente se surpreende, inclusive, uma coisa é você descobrir reservas, como a gente descobriu, se valer dessas reservas, mas também muito importante o avanço das tecnologias que são feitas no setor de petróleo e gás, para que a gente melhore a exploração e, inclusive, barateie o custo para a gente ter isso de forma mais, poder explorar de forma comercial. Eu trouxe esse outro gráfico aqui para mostrar para vocês como que o Brasil ele está em termos de reservas provadas no mundo. Ele vem em 16º lugar, então, bastante interessante, inclusive, ver como outros países têm tantas reservas provadas e talvez não explorem a atividade como o Brasil está explorando. Depois, o próximo gráfico mostra, deixa eu ver aqui, que o Brasil é a 9ª maior produção de petróleo do mundo, então a gente vem em 9º lugar. O outro gráfico que eu trouxe mostra que é o 8º consumidor de petróleo do mundo. O outro próximo gráfico mostra que o Brasil o 8º maior exportador de petróleo do mundo. E a qualidade do nosso petróleo também é muito boa em relação à média global. E isso vai ser um elemento importante na fase de transição. E quanto às expectativas, José, eu acho que hoje, com a mudança de governo que tivemos, a expectativa, o que se aguarda são as rodadas agora, as novas rodadas, quando elas vão acontecer, e também tem um olhar para os blocos da Bacia Amazônia, e tem um olhar para o bloco que a gente chama de campo equatorial, que é um que está lá em cima do Brasil à direita, em que envolve praticamente uns 6 ou 7 estados, vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, e que tem expectativas nessa área, como nas áreas do pré-sal, também na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. Essa é a fase que nos encontramos. Ok. Entonces, Camila, ahí vamos ahí. Entonces, ahora viendo un poco, ¿qué nos puede contar de una manera, digamos, puntual en relación al gas? ¿Qué es lo que está pasando con el gas en Brasil, el gas natural? O gás é o seguinte, o gás, diferentemente do petróleo, ele tem uma sistemática diferente. A cadeia do gás do Brasil, ela não é inteira coordenada pelo governo federal. Então, no upstream, ela segue o que eu falei com relação ao petróleo, mas no downstream, o nosso gás funciona assim, o gás vem até o citygate dos estados, e nessa relação, quem é legislação federal, quem regula é ANP, e é monopólio estatal com atividade econômica, né? Contratada atividade econômica ou por concessão, por contrato de partilha ou por autorização. Mas quando chega no citygate, os estados têm a concessão, eles têm a possibilidade, quer dizer, eles têm a concessão da distribuição do gás canalizado. Então, não é que você chega até o citygate, e a partir do citygate nós temos no Brasil 26 estados, e eles regulam a distribuição do gás canalizado até o consumidor. Isso tentou se mudar lá na Constituição de 88, não se conseguiu, e a gente convive com essa sistemática. Isso tem sido difícil implementar, porque os estados têm liberdade também para regular, e isso é um ponto que é importante aqui. Outro dado que eu queria comentar com vocês, que apesar da gente ter tido aquela regulamentação toda em 95, etc., o gás, ele acabou, a indústria não seguiu adiante. O que aconteceu é que a gente tinha um monopólio de fato, e pelos gasodutos, a gente não tinha uma infraestrutura de gasodutos, os gasodutos eram praticamente carregados e operados pela Petrobras, e esse monopólio, de fato, acabou não permitindo que a indústria avançasse, que o setor avançasse.
Aí o que aconteceu? Nós tivemos, tanto é que o arcabouço regulatório estava aí, nós tivemos uma lei em 2009, não avançou, também por causa do monopólio que exercia de fato a Petrobras. Aí em 2016 o governo criou um programa do gás, para que a gente pudesse se avaliar o que fazer para desenvolver a indústria do gás. E em 2019, finalmente, a Petrobras assinou, junto com o CAD é o nosso Antitrust Agency, né, um compromisso de permitir os acessos a gasoduto e fazer um desinvestimento nas distribuidoras de gás canalizado e nas empresas que eles detinham de transporte. E isso tem sido implementado. Em 2021, agora, a gente tem a Lei do Gás. Então, nós temos um novo arcabouço regulatório com o desinvestimento da Petrobras e as operadoras já estão todas aí. E o que se espera no mercado do gás agora? Se espera que esse mercado seja implementado. Há muitos consumidores livres e interessados em comprar gás, e esses gás, porque os gasodutos também foram vendidos, a competição começou. É necessário, então tem uma oportunidade de construção e implementação de outros gasodutos, tem um potencial muito grande para crescer, tem uma oferta de gás natural aqui no país. E o gás, ele é tido como também, isso é bastante importante, um combustível de transição energética. O que significa isso? Que apesar do gás, ele emitir, o uso do gás em termoelétricas, ele emite, por exemplo, poluição, o que acontece? Ele emite menos do que o carbono, que o carvão e o óleo. Então, ele é visto como um elemento de transição energética. Okay. Eu trouxe aqui para vocês também os gasodutos, para demonstrar que esses gasodutos agora no Brasil, tem muitos outros em estudo, mas esses que estão aqui são os que estão em operação e já estão também com outras empresas que não só a Petrobras, foram vendidos e estão sendo operados. Então, a expectativa agora é que a gente consiga implementar a competição no mercado, com regulamentação de acesso aos gasodutos, e com a organização de outros gasodutos que vão nos ajudar na infraestrutura. En resumen, para quien presta servicios en el sector también habría oportunidades. Es para abrir los ojos y ver las oportunidades. Sim, muitas. Perfecto. Camila, podríamos ir finalmente, hay dos puntos para cerrar un poco y estamos tal vez con un poquito de tiempo ajustado. Yo luego vamos a tratar de acelerar en la última parte, pero sería importante que nos des tu visión respecto del sector de energía eléctrica, también en relación a la apertura de mercado y oportunidades para de nuevo, siendo que la energía eléctrica se genera a partir de, digamos, de otras fuentes, de las diferentes fuentes y demás. ¿Sí? Y luego, muy rápidamente, respecto de la oportunidad, cómo está viviendo en el sector de energia a transição, não? Sim. Eu queria comentar com vocês, eu vou direto, então, às perspectivas que a gente tem hoje no setor elétrico. Não dá mais para falar de óleo e gás sem falar sobre o setor elétrico, porque a gente está vendo uma migração muito grande das indústrias e etc. Mas o que eu gostaria de contar para vocês é que no Brasil, como o Brasil tem recursos naturais com potencialidade de geração de energia, e como o mundo está querendo reduzir as emissões de gás efeito estufa, o Brasil tem sido visto pelo mundo como um grande player nesse setor nesse momento. Então, o que tem acontecido? A gente aumentou muito o uso de fonte renovável, eólica e solar. Isso tem sido crescente, vai aumentar ainda muito mais, porque é um colchão muito grande para se crescer nessa área no Brasil. Tem uma abundância de fontes e os investimentos estão vindo do exterior, tem incentivos governamentais e também está ficando muito mais barato os equipamentos nas áreas. Acho que os custos de equipamento nessa área reduziu vertiginosamente nos últimos 10 anos. Então, o que a gente vê? A gente vê projetos novos, que a gente chama de greenfield, e você vê empresas adquirindo já projetos existentes. Além disso, a gente vê muito aumento exponencial da geração distribuída. E isso é um fenomenal no Brasil. O que é a geração distribuída? É você gerar
a energia perto do consumidor, o próprio consumidor colocar, por exemplo, placas de fotovoltaica na sua casa ou nos condomínios, etc. E com isso ele produz, entre aspas, a sua própria energia. Isso tem aumentado muito no Brasil. Nos últimos anos, de 2016 a 2020, o aumento foi de 11.000%. Então, são dois setores que estão em alta, assim, ebulição no Brasil, e a tendência é que eles vão crescer. Também queria, assim, comentar com vocês que o Brasil, a questão solar no Brasil, eu acho que vai aumentar muito, porque outro dia eu vi um estudo que dizia que a pior região do Brasil, em termos de radiação, tem mais irradiação do que a melhor região, por exemplo, na França, Reino Unido, Alemanha. Então, o Brasil tem uma cobertura solar muito positiva e o que vai fazer, eu acho que uma grande revolução em termos da indústria de energia. Fantástico, Camila. Muchas gracias. Perdón, tal vez para la audiencia claramente cada uno de los temas es a desarrollar con muchísima más profundidad, pero bueno, tenemos, como dicen en la televisión, el tiempo es tirano. Que esta segunda parte a la que vamos a tratar de abordar rápidamente, aunque no es ajena a cierta complejidad, es difícil pero no es imposible. Digamos, cómo podemos materializar, digamos, el empresario argentino tiene una posibilidad concreta de desarrollar negocios, tiene una posibilidad concreta de asociarse o ir en un joint venture con una empresa local. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta o por dónde empezar cuando tenemos una oportunidad? Y desde este punto de vista, lo que tenemos un poco aprendido a lo largo de los años de acompañar clientes en negocios en el Brasil, en un primer momento lo que nosotros claramente aconsejamos tiene que ver con tratar de entender el negocio que van a querer llevar a realizar, porque a veces se hace muchas veces de una manera muy atropellada, sin pensarlo, se va y se ejecuta y después se ve y esto, si no hay, en primer lugar, vamos a hablar de situaciones que puede ser tanto de prestación de servicios desde Argentina o inclusive dentro del mismo Brasil, o la posibilidad de venta de bienes o una combinación, ofrecer bienes con servicios. Es crítico y fundamental entender cuál es la tributación de esa operación que van a llevar adelante. ¿Sí? Porque tal vez ustedes tienen una expectativa X y acaba siendo una expectativa y la realidad acaba diciendo Z. ¿Sí? Argentina y Brasil tienen acuerdos en relación a servicios para evitar no evitar, sino reducir en ciertos casos la tributación de la operación, que tiene que ver que si yo exporto a Brasil, la empresa importadora a mí me va a retener un porcentaje que puede ser del 10 al 15% si se aplica ese acuerdo, ¿sí? Con lo cual yo ya tengo que considerar dentro de mi precio un tema desde el punto de vista financiero que no voy a contar con ese dinero de la retención. Pero esto hay que mirarlo desde el lado de la empresa brasileña también. ¿Cuál es la incidencia para la empresa brasileña de la tributación de esa importación? Y si esa importación realmente le conviene hacerla o no, porque la carga tributaria a quien importa un servicio desde Brasil, empresa brasileña importando de Argentina, puede estar en el orden del 40 al 45%. Entonces, lo que tiene que ver si vamos a vender un servicio desde Argentina, la cuestión más básica tiene que ver con, bueno, conocer efectivamente cuál es la tributación, discutir con nuestra contraparte. Luego, en cuanto a la exportación de bienes, es muy común estructurar y hemos inclusive tenido alguna experiencia muy reciente de un acuerdo entre dos empresas donde hay que llevar cierto equipamiento para prestar el servicio y luego volver. Existe el régimen de importación temporal, pero luego para poder importar la compañía que desea tomar ese equipamiento de la importación temporal,
necesariamente tiene que estar inscrita en un registro, que es el registro de importadores, que se denomina radar, con lo cual ustedes van viendo que existen ciertas cuestiones que hay que analizar muy previamente digamos para no estar frustrado luego en la ejecución de ese negocio. Recientemente también justamente con Camila hemos tenido que transitar con un cliente que prestaba servicios, ya no lo hacía de Argentina, lo hacía de otra jurisdicción, era una compañía de los Estados Unidos, y era una prestación de ciertos servicios con Petrobras. Entonces hay toda una cuestión de burocracia. Si ustedes van a prestar servicios para Petrobras o cualquier otra compañía estatal, inclusive las propias compañías privadas de registro previo, y muchas veces hay lagunas o situaciones donde no es claro si realmente se debe registrar, no debe registrar. Hemos trabajado arduamente con Camila en llamados análisis de llamados a Leyloins, que son los llamados a licitaciones, a ver si realmente la compañía puede o no encuadrar. Entonces, la cuestión de convertirse en proveedor local es también algo que, no hay que ir de una manera así rápida sin pensarlo, sino hay que entender dónde se está pisando. Si el análisis tributario, si el análisis de la operación y demás nos lleva a que es necesario constituir una compañía, esto no es difícil hoy día en Brasil. Sí, y hago un paréntesis aquí. Si no vamos a ir con una compañía y vamos a ir con un acuerdo, establecer contractualmente los derechos y obligaciones de la relación que van a tener con ese partner posiblemente en Brasil, o de ese cliente para venderle los servicios. No tengan temor en estructurar acuerdos preliminares a través de cartas de intención, ¿sí?, que pueden dar el marco adecuado para la futura ejecución del negocio. Volviendo a la constitución de la compañía, queremos dejar rápidamente algunos comentarios, viendo que me quedan solamente 4 minutos para la media hora de espacio de preguntas y respuestas. En primer lugar, la compañía puede ser 100% propiedad de inversores extranjeros. El tipo de sociedad que se utiliza usualmente en Brasil, casi en la mayoría de los casos, o al menos para lo que serían los casos de argentinos, son las sociedades limitadas, que son de muy simple constitución. Camila me podrá corregir, pero en términos de una semana se puede constituir una compañía en Brasil. No es necesario, como les vuelvo a repetir, que dentro del capital social, dentro de la propiedad de la compañía, sea requisito contar con un socio extranjero. No obstante lo cual, se deberá contar con un residente extranjero para cubrir la posición de representante legal de la compañía. Administrador es el nombre en portugués en las sociedades limitadas, y además el socio extranjero debe ser representado por un residente también. En base a los acuerdos que existen a nivel de Mercosur y Argentina y Brasil en particular, existe posibilidad de obtener una visa, un visado Mercosur a través de Mercosur, que se obtiene una residencia temporaria, y con esta residencia se puede ya gestionar la posibilidad de cubrir la posición de administrador y procurador. O sea, para quien esté pensando hacer negocios en Brasil, sugerimos altamente obtener un visado, una visa Mercosur, que a diferencia con otros países no es requisito una inversión, no es requisito contar con un contrato de trabajo, no es ninguna otra exigencia, simplemente el hecho de ser residente de un país Mercosur habilita. Estos trámites no son en 48 horas, tal vez como es la constitución de una compañía, y exigen la presentación de cierta documentación que no es complicada, pero hay que hacer un apuntamiento en la Policía Federal, que es el órgano que cuida de las migraciones, y tal vez esto demora, sobre todo porque viene arrastrando tal vez todavía cierta burocracia de la pandemia. Desde el punto de vista de la tributación de esa compañía, hay que tener en cuenta que hay 3 regímenes tributarios en Brasil, con lo cual, de nuevo, en base a
ese estudio de impuestos, tax planning, como se dice, inicial, esto deberían preverlo para ver cuál es dentro de lo que de su operatoria, cuál es la forma de tributación más eficiente. Existen tres, una de ellas está restringida solo a aquellos que tienen residencia en Brasil, personas físicas, que es el simple nacional. Luego está el lucro presumido, que se tributa sobre la base de un porcentaje sobre el monto de facturación, impuestos fijos, y luego el lucro real, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados a tributar sobre ingresos menos gastos y tener una renta como es acá el responsable inscrito en Argentina. No quieran entender de una vez el régimen tributario en Brasil, algunas complejidades Camila ya fue planteando, pero sí el saber que es completamente, digamos que es gran parte diferente, y ahí Camila tal vez alguna mínima conclusión en relación a esto, porque nosotros siempre insistimos que es muy importante planificar desde el punto de vista tributario, más allá de la parte aduanera, si se pueden hacer o no se pueden hacer y demás, pero entender, digamos, que existen impuestos que son diferentes y que pueden incidir diferentemente. Camila, como última pregunta y yendo un poco a esta cuestión de impuestos, y aunque no lo teníamos estrictamente dentro de la pauta, pero creo que vale la pena. ¿Concordás con la complejidad de la tributación? Ustedes que trabajan, su día a día es el asesoramiento de inversores extranjeros, ¿cuál es la visión ahí sentado desde ahí, desde el escritorio en relación a qué se le puede decir de los impuestos a un inversor extranjero? Esto como para concluir ya un poco nuestro bate-papo, ¿no? Well, bom, a questão de impostos no Brasil ela é conhecida no mundo inteiro, né? O Brasil está já há muitos anos querendo fazer uma reforma tributária, porque nós temos imposto em nível federal, estadual e municipal. E os impostos no Brasil, não é só que temos muitos impostos, mas temos também muitas obrigações de declaração. Então, o que se pretende é simplificar todo esse procedimento. Já a reforma tributária já vem sido discutida há vários governos e agora está na pauta também para ver o que vai acontecer com isso. Nós conseguimos fazer uma reforma trabalhista, que foi muito importante também para o setor, depois a gente pode discutir, mas a reforma tributária é um tema que se pretende implementar para simplificar. De qualquer forma, com relação aos impostos, depende muito, como você já deu os regimes tributários da pessoa jurídica, mas depende da importação, da exportação. Em nível federal, nós temos os impostos de importação, exportação, temos as contribuições que se aplicam, que são o PIS e o COFINS, e depois nós temos os impostos básicos, que é o ISS, que é de serviço, que é municipal, e o CMS, que também ele incide na importação, que é um imposto indireto, que é na circulação de mercadorias aqui do Brasil. A recomendação sempre que se faz para uma pessoa que vem para o Brasil é entender muito bem qual que é a carga fiscal que ela terá no que ela pretender fazer. Se for uma mera importação, se for uma distribuição, se for a constituição de uma sociedade. Muitas vezes o que se faz é fazer uma análise em função de toda a situação, o que é melhor para ela, se instalar aqui, pagar os impostos aqui, ou então simplesmente ter uma relação de distribuição ou de representação no primeiro momento, que são questões que surgem. Mas com relação aos impostos, é um tema que um estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele tem que se debruçar. Sí, concluyendo, y un poco me disparó hay algo que conversamos el otro día con Camila también, ¿no? Que es muchas veces la pregunta, esto de que hay, digamos, diferentes beneficios en los estados y los propios municipios. Entre paréntesis, Camila mencionó el impuesto sobre el servicio, que es un impuesto que incide muy fuertemente en la venta de servicios. Ustedes pueden tener
de una cuadra, con un municipio de un lado, una calle del otro lado, otro municipio, donde puede estar tributando prácticamente la mitad del impuesto que tributa. ¿Por qué? Porque existen zonas que exoneran o que dan, dan beneficios en relación a otras. Ahora, aquí lo que vamos a tener que no tiene ningún sentido tener un beneficio no sé, en Río Grande do Sul para tener nuestros clientes en Amapá, en la frontera con Venezuela, porque las cuestiones logísticas y de operación son muy grandes. Entonces, no dejen, muchas veces, no se lleven muchas veces por comentarios que escuchen que tal o cual zona me ofrece esto y aquello, sino esto tiene que ser analizado en un conjunto y no hacerlo de una manera atropellada, porque ya más de una vez hemos visto compañías que abren determinadas jurisdicciones y realmente lo que acabamos diciéndoles es rompan esa sociedad, abran una nueva, porque esto no tiene nada que ver desde el punto de vista de planificación, de operación, proveedores, clientes y demás, ¿no? Sim. Dani, creo que estamos nosotros un poco, Ana. Perfecto. No sé qué les parece, si quieren aclarar algo, si hay alguna... Tengo 3 preguntitas que tengo al chat individual. Denme 2 segundos que ya las voy a leer. Una tiene que ver con esto último que nombraste, José María, el traslado de personas, Visa Mercosur y demás. La pregunta es como para hacerle un doble clic y aclarar. ¿Cómo se maneja el traslado de personas para ir a trabajar si yo soy una empresa que brinda servicios a una operadora en Brasil y tengo que mandar a mi personal varias semanas para establecerse allí? Entonces ahí viene, ¿necesito un visado Mercosur para eso o por ser de Mercosur puedo viajar sin límite de tiempo? Muy bien. Bueno, a ver, que se hagan las cosas no significa que las cosas estén en regla, ¿sí? Es decir, hoy no necesitarías visa, en principio, si es simplemente una visa de negocios, desarrollo de negocios, o puedes estar 3 meses haciendo actividades. Y de hecho recuerdan cuando llegan al posto de la Policía Federal, ahí en Guarulhos o donde sea, le van a preguntar, ¿placer o, digamos, está por turismo o negocio? Si decís negocios no hay ningún inconveniente. Los negocios tienen que ver simplemente con una cuestión de prospección, ¿sí? Definitivamente sugeriríamos que obtengan una visa Mercosur que les permite trabajar. Claramente hay que ver si hay algún tipo de exigencia en el cliente puntual en relación al estatus migratorio, pero, digamos, el no tenerla y no estar, de acuerdo al estatus migratorio, puede estar generando, seguramente hay alguna cláusula en el contrato que nos va a penalizar. Y yo siempre digo, a veces el error de pensar de que no nos van a agarrar o esto lo podemos hacer y demás, no digo que no se haga, por eso una cosa es que se esté haciendo y otra es lo que corresponde. Realmente no es extremadamente complicado el hecho ni remotamente complicado, es simplemente un tema de tiempo tener una visa Mercosur que le permite trabajar perfectamente bien y estar full compliance con las regulaciones. ¿Sí? Son básicamente partida de nacimiento, un certificado, son 4 certificados de antecedentes criminales. Lo más complejo hoy es fijar la fecha. Se puede inclusive gestionar por, Ani, yo creo que se puede gestionar o se estaba pudiendo, no sé, ahora con la pandemia, gestionar el visto Mercosur totalmente desde el consulado. O sea, hay cámaras de repente también nos puede dar una mano desde ese punto de vista, sí. Pero no sé, Camila, ¿concuerda usted con lo que estoy comentando? Sim, sim, eu acho que é isso mesmo. O que eu gostaria de acrescentar é, quando você transfere pessoas, se são empregados da empresa estrangeira, por exemplo, uma empresa da Argentina e vem para o Brasil, tem que tomar cuidado a parte trabalhista só, tá? Porque muitas vezes, às vezes você manda trabalhar aqui uma pessoa que não tem um vínculo com a empresa argentina, por exemplo, e essa pessoa fica muito tempo aqui no Brasil, pode caracterizar uma situação de emprego. Então, essas questões, quem é essa pessoa que você está transferindo, se essa pessoa amanhã pode demandar alguma coisa em relação à empresa brasileira para quem ela está prestando o serviço aqui. É muito comum, às vezes, a gente ver
Por exemplo, até nos contratos de representação, ou de distribuição, inclusive, nos contratos de representação que você manda uma pessoa para o Brasil, um agente, para angariar negócios, e esta pessoa no Brasil acaba tendo um vínculo, muitas vezes, com a empresa estrangeira. Às vezes não tem uma empresa aqui, mas no futuro você pode vir a ter. Então, é muito importante que a parte trabalhista, enviando pessoas para cá, seja bem estruturada nessa relação também. Pegó simplemente el gancho con más un dato. La alternativa, tal vez dependiendo de la situación, es contar con alguna compañía que haga el outsourcing, que pueda contratar a esa persona, le pueda resolver el estatus migratorio y esté a disposición de él. Claro, lo que hay que ver es si no puede configurar el vínculo de trabalhista, como dice Camila, pero eso lo tenemos visto también, es una alternativa. Pero el punto principal aquí yo creo que es la compañía debe estar, si tiene una persona trabajando en un site en el extranjero, debe estar de acuerdo con el estatus migratorio que corresponde para ese servicio. De lo contrario, digamos, va a correr riesgo esa persona, digamos, y que si no se hace, tal vez nuestros países son un poco más flexibles, pero hemos tenido casos con Estados Unidos, con Australia, que definitivamente los han llevado presos, los han retenido, los han sacado. Entonces, digamos, hay que ser consistente. Aparte, en este caso es fácil, digamos, no es un tema extremadamente complicado. Tiene un costo, lleva un tiempo, pero, digamos, no es aconsejable hacerlo por toda esta cuestión. Perfecto, gracias. Tengo una para Camila, siendo ella de origen brasileño. Me consultan qué aspectos culturales deberíamos tener en cuenta al iniciar una relación, qué no podemos dejar de lado. Preguntan, entre otras cosas, el idioma, pero más allá de eso, ¿qué recomendaciones tú nos puedes dar? Sim. Culturalmente, o brasileiro, ele acredita muito nas relações e baseia-se muito na confiança. Então, é muito importante que um estrangeiro entenda isso, conheça o negócio aqui, mas estabeleça um relacionamento também com quem ele quiser fazer negócio. Isso faz muita diferença para o brasileiro. A gente vê, às vezes, negócios no Brasil em que a aquisição, por exemplo, tem até mais dinheiro na mesa, mas eles preferem vender para quem tem confiança e para quem estabeleceu essa relação de confiança. Isso é bastante importante. Outra coisa também, então, assim, o relacionamento no Brasil é um tema importante. Acho que na Argentina também, mas no Brasil esse é um tema que eu acho que conta bastante. A outra questão que conta, que como eu falei, a questão da confiança, né? É você culturalmente estabelecer também conhecimento sobre o negócio, com quem você quer fazer, interesse, é uma coisa que sempre está na mesa. Então, o brasileiro, ele se relaciona muito e se baseia muito nessas relações para seguir adiante. E eu vejo isso muito diferente de outros países. ¿Puedo completar? Sí, claro. Más a una cuestión económica, Claro. digamos. Camila, la famosa llorada brasileira, como é que é isso? Quando vai negociar, como é que você que acha? Sempre debe tener algo más. ¿Cómo son las negociaciones? ¿Qué experiencia tal vez con otra diferencia? Ustedes que también, digamos, serán gente de muchísimas jurisdicciones, Sí. porque siempre, digamos, hay que tener algo guardado. ¿Cómo, alguna experiencia que haya sido así o que tal vez te venga a la cabeza si la tienes y si no, no hay ningún problema? Sim. Não, eu penso assim, fazer negócios, acho que a primeira recomendação é conhecer muito bem o negócio que você está querendo entrar, né? Então, esse é um tema que é bastante importante e ajuda muito, porque quando você começa uma negociação, se você já conhece muito bem o outro lado, você já está numa posição muito mais vantajosa. E também, na relação, isso acaba que você tem menos atrito, vamos assim dizer, por falta de ter uma informação, porque não deu essa informação antes. Então, assim,
a parte que quer fazer negócio, iniciar isso com bastante conhecimento do outro lado. Porque, geralmente, as relações começam com um acordo para você obter as informações da empresa, né, numa relação, para você vai, por exemplo, adquirir uma empresa. Você faz um MOU, depois você começa a andar nesse assunto, obtém as demonstrações financeiras da empresa. Então, as negociações, elas vão indo, se senta na mesa, começa a conversar, puxar uma informação ou outra. A conversa é muito importante, porque muitas vezes as informações que você tira não é de documentos, é de uma conversa boa, de saber como é que o negócio foi construído, para onde que o negócio vai, qual a relação que existe entre a gerência e os seus empregados, quais são os temas tributários. Então, essas conversas são muito boas. Então, assim, não deixar de ter um jantar, não deixar de tentar ter outros ambientes que não sejam numa mesa de negociação. Ir para a mesa de negociação e sempre ir para a mesa com informações. Analisar bem a fundo. Quando o assunto anda, você vai fazer uma due diligence, identifica algumas questões. É muito importante também que essas questões sejam bem discutidas em reunião. Então, assim, em reunião, que você obtenha mais informações. Quanto menos tiver de desinformação no processo, menos atritos vai se ter ao longo das negociações. Então, isso é bastante importante também. Esclarecimento, ter todas essas informações, isso você consegue também ao longo das negociações que você vai travando. Eu diria que as negociações, de uma maneira, o brasileiro gosta de conversar, né? De se sentir recebido, acolhido. Então, em mesas de negociações, sua pergunta é: sempre tenha um gesto, uma palavra, procure entender o negócio, aquele negócio para aquela pessoa pode ser um negócio de muito valor. Então, assim, tem outras portas de entrada que fazem com que você consiga entender até melhor o negócio que você está comprando. Eu nem dizia entender os problemas, mas entender até melhor o negócio que você está comprando. Então, a minha recomendação seria criar um relacionamento e a partir... Tanto é que muitas empresas vêm no Brasil primeiro com a representação comercial, entende o mercado, depois passa por um processo de distribuição, depois vai passar por um processo até de aquisição. Então, assim, vai conhecendo. Esse outro tema que você trouxe sobre a questão do Brasil é um país de extensas áreas territoriais. Então, você tem que definir ou entender aonde chegar, aonde estabelecer a sua empresa, que informações você vai buscar. A cultura no Brasil é diferente. São Paulo é um hub, vamos supor, para a América Latina, inclusive, né? Os negócios entram através de São Paulo. Eu falei daquele PIB de início, mas o nosso PIB do estado de São Paulo é 1/3 do PIB do Brasil. E a cidade de São Paulo, com 20 milhões de habitantes, a grande São Paulo que a gente chama, tem 50% do PIB do estado de São Paulo. Então, assim, e aqui a cultura é uma cultura internacional, etc. Talvez você não encontre essa cultura no Nordeste do país, no Norte. Então, assim, também entender isso. Muitas vezes eu vejo clientes que fizeram negócios de estruturaram a distribuição no Nordeste é com um, no Centro-Oeste é com outro, e sem o cuidado de pensar o segundo passo, às vezes dando uma exclusividade, tendo um problema para depois acabar com esse contrato por conta da exclusividade. Então, assim, contratos de representação, contratos de distribuição têm que ser bem pensados também. A gente, às vezes, de início, começa a fazer uma coisa mais simples, mas esses contratos mais simples acabam vivendo 20 anos, então, e acaba criando, talvez, uma contingência para a empresa. Então, tem que olhar tudo isso com muito cuidado. Algo me viene a la cabeza de algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de los años profesionalmente en el Brasil y que creo que en línea con lo que está comentando Camila, tiene que ver, hay que pensarlo en grande, Brasil. Independientemente que ustedes vayan por un negocio puntual, ¿sí? Tal vez una venta puntual y demás, es un mercado muy grande que solo se va a tomar dimensión del tamaño del mercado estando allí. Digamos, entonces,
independientemente que ese proyecto, digamos, tenga digamos, un comienzo, digamos, muy medido, vamos a decir, tranquilo y demás, pensar que ese proyecto puede escalar. Entonces, estar viendo al final del camino, o sea, cómo imaginarse un crecimiento dentro de Brasil. No digo esto y proyectar y pensar en mediano y largo plazo. Gente, esto es comercio exterior, digamos. Entonces, si en comercio exterior, y volvemos a la fuente sana, lo que tanto enseñabas en la universidad, digamos, si no tenemos y Daniela bien conoce también de tantos años de actuación en cámaras, si no tenemos una estrategia de mediano y largo plazo, no va a suceder, aunque ahora nos lo cuesta imaginarlo. Entonces, y esto tiene que ver con una planificación legal, con una planificación tributaria y demás. Entonces, y conocerlo y caminarlo, digamos, digamos, bueno, N cantidad, inclusive aquí en el auditorio hay más de un colega de la Cámara con quien hemos viajado varias veces y no va a dejar de coincidir conmigo al caminarlo, andarlo, y uno se sigue sorprendiendo. Yo contaba el otro día que hacía un tiempo, hace unos años que no iba por Santa Catarina, estuve este año andando internamente por Santa Catarina, no podía creer lo que había crecido la ciudad. El Brasil sorprende, tiene complejidad, la tiene, pero bueno, pero hay que tomar cuenta que tenemos un gigante aquí al lado. Todo lo que nos contó al principio de la charla Camila en relación a dimensiones de mercado, son cuántos quisieran tener un mercado así a 1 hora y media de avión o 2 horas de Buenos Aires. ¿Tenemos otra pregunta, Dani? Tengo una pregunta más, tiene que ver con algunas cosas que habló Camila de este circuito que hace la empresa cuando llega, así por ahí entre Camila y Analía se puede contestar, que la pregunta es, ¿cómo empiezo a armar el mapa de mis clientes? ¿Cómo empiezo a hacer esa investigación de mercado? ¿La cámara me puede ayudar en eso? Ahí va, Sana. Vamos. Hola, sí, por supuesto, digamos, es un poco lo que decía al principio de acompañarlos en ese proceso y lo que decía José, mapear un poco cuáles son los recursos con los que la empresa tiene que contar para, digamos, atender el objetivo. Y ahí lo que decía Camila es bien importante. Entender en qué zona, porque todo el mundo llega y San Pablo porque es un mundo de oportunidades, pero también es dependiendo del tamaño y dependiendo, digamos, el servicio que presto o el producto que ofrezco, también es más complejo. Entonces quizás hay regiones o zonas que por la particularidad del negocio se ajustan mejor. Por otro lado, también es importante destacar lo que decía José María. A veces te seducen determinadas cuestiones tributarias para afincarte en alguna región, pero resulta que hay otro tipo de cuestiones que no se adecúan a tu negocio. Entonces, desde la Cámara lo que ofrecemos es un primer, digamos, un primer panorama de cómo sugerimos aterrizar. Nos servimos de la experiencia de los socios y de los profesionales que forman parte de Cambras, así que desde luego que podemos colaborar y ayudar en estos primeros pasos y después, digamos, mismo con PA hemos trabajado en el desarrollo de proveedores. A veces también es difícil desde Argentina apalancar algún proyecto donde el proveedor, digamos, necesitas que esté en zona o en zonas muy alejadas de las grandes ciudades, y eso también es un trabajo que Cambras puede aportar. Así que desde luego que estamos en condiciones de acompañarlos. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, olha, a oportunidade para o Brasil, a gente tratou um pouco aqui da indústria do setor de petróleo e gás, né, de energia elétrica, mas essa indústria carrega uma gama de prestadores de serviços de fornecimento de equipamentos enorme. E esses prestadores de serviços e fornecedores de equipamentos são grandes, médios e pequenos. E há espaço para todos, inclusive para estrangeiros, né, que queiram prestar esse serviço ou fornecer para a indústria, independentemente de outra indústria.
as oportunidades são muito grandes. E onde você também tem informação aqui no Brasil, o brasileiro tem várias associações, ele cria associações. Tem inclusive uma associação aqui no Brasil que congrega os fornecedores e prestadores de serviço à indústria do petróleo e gás. Então, as associações vão defendendo os interesses, entendendo os interesses, e aí você consegue, dentro do seu produto, buscar esta associação, identificar aqui no Brasil o que se discute em relação a isso, porque aí os temas estão disponíveis, cada segmento vai ter um tema que vai ser um tema importante, que está sendo lutado, que está sendo discutido para melhorar. E também o próprio governo brasileiro, outras associações aqui, instruem muito abertamente como que você deve fazer para entrar no Brasil, o que você tem que ter, etc. Então, pode contar com toda essa informação que está disponível na internet. Então, eu diria isso, eu acho que tem muitas fontes para contar, e tem muitas oportunidades também. Assim, o que a gente vê são pessoas físicas até vindo para o Brasil, ou pessoas jurídicas se instalando aqui, criando parcerias num primeiro momento, e depois se estruturando melhor num segundo momento, mas que tem muitas oportunidades, tem. E no setor que a gente tratou aqui, que é o seu, não deu para entrar muito na questão da transição energética, mas contar para vocês que isso é uma revolução. A gente fala em transição energética, mas nós estamos vendo uma revolução na área de energia. Os casos que a gente tem no Brasil, isso já é fato. A gente, por exemplo, um cliente nosso aqui do escritório trocou esse mês o combustível de óleo para gás natural. Mas o gás natural também é uma fonte que é uma fonte não renovável e emite gás de efeito estufa, mas menos que o combustível. Isso já é uma transição. Essa indústria não ficaria com gás natural. Ela partiria para uma outra que seja zero carbono, mas ela não tem hoje no mercado para isso. Então, isso está criando oportunidade. Já teve uma indústria no ano passado aqui no Brasil, que foi a primeira indústria, olha a transição, que trocou o combustível do gás natural para hidrogênio. Ela já está numa fase mais avançada, é o primeiro caso que a gente teve no Brasil. Então, outra situação, por exemplo, esse movimento no Brasil está muito forte. A empresa chinesa chamada BYD está negociando a compra da fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, para produzir carros elétricos no Brasil. Então, a gente teve já... O Brasil é muito forte também em tecnologia, então a gente mudou da gasolina. Hoje, por exemplo, eu acho que o Brasil produz, acho que em 20 produziu 2 milhões de carros, sendo que 85 da frota é flex. Você pode trocar para etanol ou gasolina, que já é um salto. Mas já está se estudando o biometano ou biogás para ser combustível do carro. Então, assim, nas nossas costas daqui está se discutindo, já saiu legislação, para você ter eólicas offshore. Essas eólicas, essa costa brasileira dá muito, essas eólicas offshore já tem no nosso plano fazer hidrogênio nessas eólicas. Então, é um mundo que está andando, com muitas oportunidades também para o setor. Perfecto, muchas gracias, Camila. Bueno, dado que estamos en tiempo, les quiero agradecer a los tres por estar acá y a PAE por brindarnos este espacio y a los asistentes que hoy nos acompañaron. Les recordamos que en un ratito les vamos a hacer llegar el video entero de la charla y si necesitan entrar en contacto con nuestros oradores de hoy, solo nos los tienen que pedir y vamos agendando esas reuniones individuales. El próximo encuentro lo tendremos sobre Colombia, así que les vamos a ir avisando ni bien esté cerrada la fecha. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Muito obrigada, Daniela. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Saludos a los asistentes, a algunos amigos que están por ahí. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.